Tarde, Beleza? por favor. Então, boa noite a todos. Hoje o Momento Abrate é um momento expandido, né? A gente não está fazendo só 15 minutinhos. Hoje a gente tem o árbitro associado Newton, trazendo para nós aí, em primeira mão, né, um pouquinho da sua tese aí, da sua defesa. Então, Newton, vou deixar com você essa esse brilhante tema aí para muitos árbitros. Ok. Obrigado, Claudinha. Estão me ouvindo? Estão vendo a apresentação, por favor? Positivo. Ok. Eu agradeço a presença de todos. Inclusive, estava olhando ali entre os colegas, existem alguns aqui do laboratório que eu faço parte na Unesp, né? Então, tem o Matt, que é holandês, que faz parte aqui também. Enfim, o convite foi feito para os colegas também aqui da América do Sul. E eu agradeço a presença de vocês. A ideia uma forma de treinar. A minha qualificação está marcada para sexta-feira pela manhã. Então, eu já fiz duas vezes apresentação aqui no laboratório, né? Sugestões, críticas, faz parte do processo. E conversando com a Claudinha, veio a ideia de é, também fazer um treino para mim, mas mostrar um pouco do que eu estou estudando, né, sobre a marcha atlética, compartilhar com vocês esse trabalho que já tem 3 anos e 2 meses, eu tenho mais 10 meses para finalizar. Eu vou fazer nos moldes que eu vou ter que eu vou me sujeitar na sexta-feira. Eu tenho de 20 a 25 minutos para apresentar no modelo que aqui já passou pelo crivo do meu orientador. Ao final disso, a gente pode debater. Eu estou aberto a comentários, perguntas, críticas do pessoal acadêmico aí, fica à vontade, por favor, para comentar. Então, é melhor escutar de vocês agora do que na sexta-feira. Então, isso faz parte do processo. Bem, boa noite a todos, good evening. Ah, o tema da minha tese é Ergonomia Cognitiva e Julgamento Visual de Vídeos por Árbitros de Marcha Atlética, uma análise do comportamento do olhar e proposta de ensino. Meu nome é Newton César Fersi, tenho como orientação o professor doutor Sérgio Tosi Rodrigues, aqui da Unesp de Bauru. Me permitam só fazer uma anotação aqui do lado. Esse começo da apresentação, eu vou fazer um apanhado sobre o que é o atletismo, o que é a marcha atlética, para que aqueles que não compreendem possam ter uma ideia mais ampla sobre isso. O atletismo é uma modalidade esportiva olímpica que reúne várias provas de pista, provas de campo, provas de cross country. Estão me ouvindo? Uf. Claudinha, só me confirme, por favor, ok? Ela reúne provas, então, de cross, de rua, de pista, de campo, e a marcha atlética. A marcha atlética é uma das provas que faz parte do programa olímpico. E a característica dessa prova é o julgamento subjetivo. Na imagem à direita, vocês podem ver um árbitro na Olimpíada de Estocolmo, 1912, fazendo o julgamento da prova. Então, percebam que a imagem, mesmo antiga, ela nos traz bastante reflexão sobre o posicionamento, sobre a aproximação, sobre a forma de olhar do árbitro que está julgando a marcha. Mas essa prova, marcha atlética, o que que fala a regra? O que que fala sobre como se... Vou sair daqui, próximo. O que que fala a técnica? O que que fala a regra da prova? Então, nessa animação que vocês estão acompanhando, nós temos a técnica correta na primeira, né? Mas o que nos importa é a regra, porque o árbitro vai observar a regra e aplicar suas sanções quando necessário. Então, uma das regras fala sobre a perda de contato. Na animação central, nós vemos o atleta perdendo o contato com o solo. Na animação abaixo, flexão do joelho. Mas o que que fala a regra? A marcha é uma progressão de passos sem que haja perda visível de contato com o solo e também a perna que avança não pode estar flexionada no contato com o solo. Então, a regra fala basicamente sobre duas situações da marcha. Em cima, da forma correta, e a central e a animação embaixo, da forma errada.
Mas isso a nível de animação. Na vida real, no nosso dia a dia, o que vai ocorrer? Nós vemos à esquerda um exemplo um exemplo com uma marcha correta, uma atleta marchando da maneira correta. Então, ela vem, avança na sua caminhada, na sua progressão. Aqui uma prova feita na rua, vou passar mais uma vez. Ela está marchando da maneira correta. Então, o árbitro se posiciona, observa e não, nesse momento não tem nenhum procedimento. Mas, quando o atleta infringe a regra, comete alguma falta, opa, very tired à esquerda aqui, vou passar mais uma vez. Nesse exemplo à direita, o atleta está flutuando ou perdendo contato com o solo. Mas aqui ficou fácil, de uma maneira de falar, porque nós vemos na imagem apenas um atleta. Uma outra situação que pode acontecer é vários atletas ao mesmo tempo. Então, aqui num contexto de competição com múltiplos atletas, a árbitra observa a passagem dos atletas e observa o joelho, observa os contatos, os atletas vão seguindo. Aqui um exemplo de uma prova na pista. Vou passar mais uma vez. Ela está ali na raia 5, 6, afastada dos atletas, mas observa esses múltiplos atletas passando. E isso recai em algumas situações que nós precisamos pensar. Ao longo da história, a marcha nos apresentou várias e algumas polêmicas, né? A questão de afastamento do grupo de árbitros do painel durante a competição, provas que foram canceladas, a marcha saiu do programa olímpico e regressa algum tempo depois, tudo em cima da subjetividade. A, a, a prova, o resultado não é fiel, não é confiável, porque os árbitros estão manipulando. E isso gerou muita polêmica ao longo dos anos. Frischer trouxe uma preocupação, funcionário à época da IAAF, a Federação Internacional do Atletismo, trouxe uma preocupação muito grande com a qualificação sistemática dos árbitros, né? Então, trouxe à época que era necessário um programa mais confiável, um programa sistemático para habilitar, para qualificar os árbitros que vão atuar, que passariam a atuar na prova da marcha. Paralelo a isso, no meio acadêmico, vários estudos vêm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos, apresentando, trazendo sensores, exemplos de equipamentos para auxiliar no julgamento da marcha. Então, aqui ao lado direito, eu tenho dois exemplos para vocês. Um é na palmilha. Então, dentro da palmilha, que o atleta usaria, não no tênis, mas na palmilha, uma estrutura de uma placa de circuitos onde faria análise do contato com o solo nas duas palmilhas, nos dois calçados. Abaixo, a primeira imagem à esquerda, um tênis e um chip vermelho. Dá para ver ali, ele estaria acoplado a um celular que também passaria informações para um óculos, poderia passar informações para um óculos, e tudo isso sendo armazenado em uma nuvem. Também passaria informações sobre a marcha, como está ocorrendo a marcha naquele exato momento. Então, o atleta poderia usar, mas o árbitro também poderia usar e receber essas informações no próprio óculos. Mas tudo isso são equipamentos, são tecnologias. E o que a regra técnica atual, 54.2, nos fala? Ela fala que a marcha só pode ser julgada a olho nu. Ela não permite que o árbitro utilize qualquer equipamento eletrônico, qualquer estrutura, qualquer meio eletrônico, qualquer tecnologia para julgar a marcha. Ele não pode, não é permitido. O julgamento só pode ser feito a olho nu. E com isso, nos direcionamos para três pontos para entender o julgamento, para entender a tomada de decisão do árbitro quando olha a marcha, é necessário uma compreensão, e é o que me proponho a fazer, sobre três grandes áreas, estudar essas três grandes áreas para tentar trazer uma resposta a vocês sobre essa situação. A ergonomia, a percepção visual e o controle postural. Sobre essas três áreas,
O que que nós temos na literatura? O que que a teoria nos mostra? A ergonomia é a relação entre o homem e o seu ambiente do trabalho. Ida relata, explica que tudo que se relaciona com o homem no seu ambiente de trabalho. Mas, Newton, o árbitro está na pista. Sim, a pista, o atleta, o ambiente é o seu local de trabalho, e aí a ergonomia entra. Estudar essa relação dessa questão do ambiente, luz, as condições, clima, tudo isso interfere no comportamento, nas decisões, na tomada de decisão do árbitro. Então, a ergonomia nos apresenta algumas explicações para entender essa relação. Percepção visual. Opa, vamos cair agora na questão do olho, né? A compreensão sobre como olhamos. Então, essa percepção visual ela decorre de vários dos fatores ambientais presentes nesse exato momento, aqui na minha sala, na sala de vocês, no quarto de vocês, na sala, né? A questão da própria luz, né? Todas esses fatores ambientais interferem na percepção visual, que nada mais é do que o sentido, aquilo que é visto, né, a essa capacidade de organizar e interpretar essas informações que vão cair na retina e vão ser decodificadas. E como nós falamos sobre a percepção visual, é necessário compreender algumas variáveis que nos ajudam a entender esse comportamento, né, o comportamento do olhar. E um deles, eu vou me fixar mais, vou falar mais sobre as fixações. O que é uma fixação? É o momento, é a ação, é o comportamento do olhar em permanecer focado em um determinado objeto, em um determinado local, em um determinado ponto no espaço, durante um determinado tempo. Nesse momento, vocês estão olhando essa tela, estão com o olhar na palavra fixação. Vocês estão executando uma fixação. Existem outros comportamentos, como sacadas, que é um movimento rápido de passagem de um ponto ao outro. Existe o comportamento perseguição, que é acompanhar esse determinado ponto. Mas, Newton, e isso no julgamento? Como que acontece? Exatamente isso que o árbitro executa quando está no seu julgamento. Ele observa, ele fixa o olhar, e é onde eu quero descobrir. Ele fixa o olhar aonde? No quadril, no joelho, no pé, no braço, ou em algum outro ponto do ambiente que pode interferir ou influenciar a sua tomada de decisão. Então, a fixação ocorre no ato de fixar o olhar em um determinado ponto. E nós temos também a questão do controle postural, né? O controle postural, mais à frente eu vou detalhar a questão do estar sentado e estar de pé durante o julgamento, mas o controle postural é a ideia de estabelecer a posição do corpo no espaço, manter o equilíbrio e a orientação postural durante as suas mais diversas ações no dia a dia, na caminhada, enquanto estão correndo, enquanto estão fazendo alguma tarefa, no trabalho, em casa. Então, o controle postural serve para isso, manter o equilíbrio e a orientação postural. E com isso, o meu trabalho se direciona para dois estudos. Um estudo sobre o julgamento do árbitro, que tem um viés mais experimental, e um estudo da formação do árbitro, que tem um caráter mais descritivo. Para facilitar a compreensão do trabalho, eu vou fazer a explicação primeiro do estudo do julgamento do árbitro, as características, objetivos, hipóteses, e depois eu faço a explicação do estudo sobre a formação. Acredito que dessa maneira vai ficar mais fácil a compreensão, principalmente quando eu tratar sobre os objetivos e hipóteses. Objetivo geral sobre o estudo do julgamento dos árbitros. A proposta é determinar os efeitos da qualidade da marcha do atleta apresentada em vídeo. Infelizmente, eu não tenho condição de realizar o estudo em loco, né? Ainda não tenho. Né? A proposta, em nível de futuro, pós-doutorado, é fazer esse em loco durante uma competição, mas de momento estou usando o vídeo como instrumento de análise. Esses vídeos que eu vou apresentar estarão com falta ou sem falta e também determinar os efeitos da postura do árbitro em pé e sentado, sobre as características do olhar, da cabeça, do centro de pressão
e do desempenho durante o julgamento. Eu vou explicar cada um desses itens mais à frente. A nível de objetivos específicos, todos esses dizem respeito à questão do olhar e da posição do atleta e também da resposta ao árbitro. Na descrição da tarefa vai ficar um pouquinho mais claro, mas a proposta é determinar o número de fixações e duração dessas, determinar o tempo para a primeira fixação. No método vai ter um desenho onde vocês vão compreender melhor a questão da primeira fixação, tudo isso durante o julgamento visual. Também determinar o centro de pressão, né? Vamos usar uma plataforma de força em alguns dos locais. Plataforma de força é um instrumento que verifica a questão da oscilação anterior-posterior e médio-lateral. Também determinar a posição e orientação tridimensional da cabeça, né, durante o julgamento e o tempo de resposta à tarefa proposta durante o estudo. São 8 hipóteses, todas elas, eu presumo, pela experiência, pela literatura, que elas são verdadeiras, e o estudo vai nos mostrar se são ou terei que refutar essas hipóteses. Elas falam sobre as fixações longas, sobre o posicionamento de estar em pé gera mais oscilação do centro de pressão, a posição do julgamento em pé gera mais oscilação da posição e da orientação da cabeça, né? A questão dos julgamentos corretos fixam o olhar mais no joelho do que em outra área do corpo. Outras 4 hipóteses que a posição em pé gera mais acertos no momento de estar julgando do que a posição sentada. Ah, as demais hipóteses também versam sobre questão de fixação e tempo de resposta. Mas, para verificar a veracidade dessas hipóteses, eu me proponho a usar no método que mostra um estudo transversal de caráter descritivo, na amostra não probabilística ou de conveniência, que significa que eu vou usar os árbitros que estarão no local no dia da coleta, então eu não sei quantos ou quantidade de árbitros, e um viés quali quantitativo. Ah, o método experimental, eu proponho 3 estudos que têm a mesma característica de protocolo, porém com equipamentos semelhantes. 3 estudos, eu vou explicar eles rapidamente. Todos eles possuem, a nossa amostra são árbitros de atletismo com ou sem experiência em marcha atlética, todos com 18 anos ou mais. O protocolo de pesquisa passa o aceite à pesquisa pelo termo de consentimento livre e esclarecido, uma anamnese onde peso, altura, dados de idade, tempo de atuação como árbitro. Teste de Snellen é um teste de acuidade visual, muito conhecido nos exames de oftalmologia, aquele quadro fixo na parede, tem que ler as letrinhas a uma determinada distância. Então, através dele, nós verificamos a acuidade visual. E, na sequência, o avaliado, o árbitro, inicia o teste experimental. E, inicialmente, tem que ser feita uma calibração. Mas como assim calibração? Assim que mostrar o desenho do óculos, vocês poderão entender um pouquinho melhor a questão da calibração. Para a tarefa, eu vou usar vídeos. Esses vídeos têm essa sequência, esse desenho que aparece à esquerda para vocês. É uma sequência onde a primeira tela ela tem 2 segundos, a segunda tela, a tela B, tem mais 2 segundos, e a tela C com o vídeo, que aparece para vocês, ela tem 8 segundos. Todas têm esse tempo médio de exposição. O porquê daquele asterisco na imagem central? A orientação ao avaliado é que ele olhe para esse ponto, que é uma imagem que antecede o início do vídeo. Quando eu citei mais atrás tempo para a primeira fixação no atleta, é a passagem desse ponto ao vídeo, a primeira fixação feita no vídeo. Então, eu vou mensurar esse tempo que pode me passar muita informação. A questão do árbitro demorar para achar o que interessa no atleta. Então, o atleta se aproxima e ele demora para achar. Então, essa referência de primeira fixação. Vou usar 40 vídeos,
Desses 40, 20 vídeos os atletas estarão marchando da forma correta e 20 vídeos eles estarão marchando da forma errada. Esse desenho à direita, esse diagrama, mostra a situação da tarefa. Então, a condição são os vídeos, 20 da forma correta, 20 da forma errada. E as possibilidades. O árbitro poderá ter 4 possibilidades de resposta. Percebam que ele pode responder da maneira correta quando a marcha está correta, da maneira errada quando a marcha ainda está correta, e a mesma forma, uma resposta correta ou errada quando a marcha está errada. Então, isso tudo será analisado posteriormente com o tratamento estatístico, com a análise e tratamento estatístico que pretendemos usar. Para confecção e projeção e análise desses vídeos, 3 programas, Python, PsychoPy e Kinovea, foram utilizados para a confecção desse material. A tarefa, analisar e julgar. Então, o árbitro terá aquele espaço de 8 segundos para analisar o atleta e julgar o atleta. O julgamento se dará pelo mouse. Então, ele deverá clicar no mouse do lado direito, se, na opinião dele, o atleta está correto, clicando no mouse do lado esquerdo, se o atleta, na opinião dele, está marchando de maneira errada. Tudo isso será realizado ele sentado, 40 sequências, e depois na posição em pé, 40 sequências. Para evitar a aprendizagem de ordem dos vídeos, a sequência dos vídeos desses 40 será alternada. Fez de pé de uma forma, desculpa, fez em pé, isso, sentado a sequência invertida, para evitar qualquer efeito de aprendizagem. Olhou a primeira vez, aprendeu, lembra, vai lembrar da segunda vez. São variáveis dependentes que serão analisadas posteriormente com o tratamento estatístico. Número e duração de fixação, tempo de resposta aos estímulos, respostas certas e ou erradas aos estímulos, amplitude média de oscilação nos eixos anterior-posterior e médio-lateral, velocidade média de oscilação e a própria área de oscilação. Inicialmente será feita a análise de variância, a nova, com nível de significância de 0,05. Para isso, os programas MATLAB e SPSS, a última versão, serão utilizados. Os 3 experimentos, não necessariamente na ordem de execução. A questão se apresenta que esses materiais eu tenho disponível, plataforma de força, e esse tipo de eye tracking, que é um óculos que analisa o olhar. Eu tenho à disposição no laboratório, porém não me permite retirar do laboratório. Então, na condição, experimento 1 em Bauru, a sede do laboratório, né, será feito o experimento tanto sentado quanto em pé. A imagem superior à esquerda nos mostra projeção numa tela. Será usado nas 2 condições a plataforma de força. E esse equipamento, o eye track, head track, que eles são sistemas integrados. E no nosso protocolo, também a plataforma de força estará integrada durante essa análise. Então, eu vou poder comparar, ter os resultados do olhar, da cabeça, os dados da plataforma de força, da oscilação, ao mesmo tempo interagindo entre eles, que é o que nos mostra a figura inferior à direita. No experimento 2 foi realizado em Manaus, perdão, no experimento em Bauru, já tivemos, na verdade, já foi realizado, eu tive 8 participantes. No experimento em Manaus, pela questão do deslocamento material, foi também realizado em pé e sentado. Foi usado um outro modelo de eye track, modelo iTribe, que tem, da mesma maneira que o equipamento do laboratório, 60 Hz, que é o poder de captura dele, qualidade ou poder de captura, que é o modelo que é a imagem que aparece à direita na tela. Da mesma forma que o anterior, é feita a calibração. Nessa imagem inferior à esquerda, embaixo, podemos ver uma tela com 9 pontos. Então, é projetado na tela, pontos, é feita a calibração, o árbitro tem que olhar para situar ele e a tela de projeção.
o próprio sistema mede a distância entre os pontos, para que exista uma precisão no olhar, para que não se perca os dados do olho, né, durante os vídeos. Nesse local só foi usado o eye tracking, então não temos dados da cabeça ou da plataforma de força. No experimento de Santiago, foi feito durante os Jogos Pan-Americanos em 2023. Tivemos a participação de 8 árbitros. Nesse momento foi usado um outro instrumento, um outro eye tracking, modelo Pupil Labs. Esse modelo é biocular, também com capacidade de captura de 60 Hz por segundo. E nesse momento, apenas na condição sentado, o experimento foi executado. Desses experimentos, desses protocolos experimentais, desses 3 momentos, já tivemos uma publicação perdão, temos uma publicação que está prevista agora para ser apresentada dentro de um congresso no próximo mês. Já temos o aceite, então ela será apresentada. E aqui eu apresento para vocês alguns dados preliminares dos dados já coletados, né? Então, aqui apenas o desempenho na tarefa. Recordem que o árbitro necessitava, a cada vídeo, responder, na opinião dele, se o atleta estava certo ou se o atleta estava errado. Nesse gráfico, nós vemos à esquerda, sobre os 20 vídeos certos, um percentual de acerto de 69%. Então, não foi ruim, não foi excelente, mas também não foi de médio para baixo. 69, quase 70% de acerto nos vídeos certos é uma boa resposta. Nos vídeos errados, aqueles que o atleta estava marchando errado, o percentual de acerto foi mais baixo. Aqui pode-se pensar que, quando o atleta erra, é mais difícil julgar. Não estou analisando nesse momento se a marcha, se o erro foi a nível de joelho, se o erro foi a nível de contato com o solo. Mas que em 20 vídeos, os árbitros, nesse momento, os 8 árbitros, tiveram um percentual de acerto médio de 52,5%, mais baixo, né? Então quase 20% mais baixo do que quando o atleta marchava errado. Então uma bela situação seria que todos os atletas marchassem da maneira correta, não haveria problema. Mas não é isso que ocorre nas nossas competições. O estudo sobre a formação. Formação é o curso, é o material, é ainda uma questão ergonômica de análise, né? Então, recordando que IDA nos remete ao ambiente, aos materiais usados no posto de trabalho. E a própria formação é um posto de trabalho. Então, o material usado, a carteira usada, a iluminação, a sala, o vídeo, a apostila usada é foco de análise. Aqui, como objetivo geral desse momento do estudo, é analisar os aspectos ergonômicos dos materiais utilizados nos cursos de formação para árbitros especialistas em marcha e formular uma proposta de ensino para essa finalidade. Objetivo específico: descrever ergonomicamente esses materiais e recursos. E o segundo objetivo específico: formular uma proposta de ensino para os cursos de formação. Como método, foi criado 2 questionários. O primeiro deles, um questionário destinado aos árbitros, exclusivamente aos árbitros. Árbitros oficiais com 18 anos da América do Sul, e também foram convidados árbitros de Porto Rico. Esse questionário era composto por 22 questões abertas e fechadas, e para responder, para analisar esse material, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, proposto por Paiva, Oliveira e Hellington, 2021. Um segundo questionário foi destinado às federações nacionais, aos países. Então, as 13 federações nacionais da América do Sul e também a Portugal. Para as federações, apenas 3 questões abertas, mais abrangentes, que possibilitavam mais respostas, uma explicação melhor por parte dos dirigentes. Da mesma maneira, técnica de análise de conteúdo. Segundo Bula, para esse tipo de compreensão, né? Então eles criaram um quadro
com critérios e perguntas para nortear a análise de material didático. Uma análise específica para material didático será adotado com esse instrumento proposto por Bula em 2012. Sobre esse material, já temos também alguns dados preliminares já publicados. Ano passado foi publicado em um congresso a nível nacional, os dados do questionário enviados aos árbitros. Não todas as perguntas, mas apenas algumas. A nível de quantitativo, foram 229 árbitros que participaram e responderam ao questionário, né? Ah, percebo, lógico, 103 do Brasil, um quantitativo maior, pela abordagem feita. Mas houve a participação efetiva de vários países aqui da América do Sul. Dois dados interessantes desse material quanto ao uso da apostila, percebe-se que 172 árbitros sobre a apostila são a favor, né? Percebam que, como era, nesse caso, nessa questão era uma questão aberta, possibilitava vários tipos de resposta. Então, o que você acha sobre o uso da apostila? Ah, a favor do uso, importante, muito importante e necessário. Eram questões não obrigatórias, por isso, 55 não responderam, apenas dois se expressaram como não gosto da apostila, mas os outros 172 árbitros que responderam expressaram serem a favor, fundamental, muito bom, o uso da apostila. Da mesma forma, o uso de vídeo, né, durante cursos de formação. Aqui temos um número apenas mais, 173, que são a favor, que a consideram importante, necessário, como aparece na tela dos senhores. Ainda temos a intenção de coleta para os 2 próximos meses, aumentando o nosso M e também trazendo a questão da experiência, um fator que não foi comentado antes, devido também à presença de árbitros com essa característica nos momentos de coleta, experiência, conhecimento específico. Então, a nossa proposta ainda é realizar mais 3 coletas, mais 3 grupos, os outros 3 primeiros foram detalhados, aqui o grupo 4, 5 e 6 até o final do mês de junho, que seria o próximo mês. Dessa maneira, eu agradeço a atenção de vocês, comentando que esse trabalho, nessa tese, está sendo feita com o auxílio da CAPES. A bolsa que eu recebo vem da CAPES. Obrigado. Eu Que vou show, parar, Newton. eu vou parar a projeção. Saiu? Aham. Ok. É isso. Newton, show de bola, como diz o Bira. Eu acredito que é muito importante a gente ter cada vez mais, né, estudos sobre o desenvolvimento de não somente da marcha, mas de é, outros eventos dentro do atletismo. A marcha sempre foi um evento especial, né? Muitos de nós não entendemos a marcha, muitos de nós criticamos, né, a aplicação da regra, talvez porque realmente tenhamos muita dificuldade no entendimento da aplicação dela. E também, quando você traz, né, na tua apresentação, é, alguns objetivos aí, só me corrija se o meu entendimento está incorreto. Ué, Cláudia, Traz cadê a Cláudia? tem um conhecimento maior. Então, se eu percebo qual é esse conhecimento que eles têm, Fernando, eu vou ensinar quem está começando. Com isso, a margem de erro, a subjetividade tende a cair, porque vai ter mais conhecimento. Mas que padrão é esse? Pode ser quando você vê a primeira orientação na próxima apostila. Quando Não o estou atleta se ouvindo. aproximar, olhe quadril, joelho e vá descendo até o pé. Não sei, eu tô imaginando aqui agora, né? Ou, né, quando o atleta se aproximar, olhe para o joelho, só para o joelho, e na segunda volta olhe para o pé. Não sei. Isso tudo faz parte agora do estudo, essa análise de como o pessoal está olhando. No penúltimo slide, eu projetei a proposta ainda de coleta. Na semana que vem, eu dei sorte, né? Sorte não, dentro da escala,
mas eu vou aproveitar o Pan-Americano, que vai ser na Colômbia, estou escalado para lá, e vou fazer esse trabalho com os árbitros que estarão lá. Então, são árbitros Gold e Silver, e mais os que eu consegui resgatar da própria Colômbia, que tem histórico no julgamento da prova, e vou tentar fazer com eles. Com isso, eu vou ter um grupo com experiência, para poder comparar com os outros grupos sem experiência. Aí eu vou ter mais dados. A literatura mostra muito sobre a questão da experiência no julgamento. Eu poderia trazer aqui, não foi o foco, falar da experiência, mas na ginástica rítmica tem muitos trabalhos que falam sobre a experiência do árbitro. É, e também, Vês lógico, que tem aqui, outros não. artigos lá sobre a influência má, aquela que ele mexe com o resultado, por ser análise subjetiva, como é a marcha atlética, a ginástica, os saltos ornamentais, nado sincronizado. Claudinha. Obrigado. É, Newton, eu vi que você aplicou os questionários, né, e você comentou que foram questionários aplicados com árbitros. Você tem um diferencial dessas respostas, se são árbitros que atuam de uma forma geral, ou esse questionário foi aplicado para os árbitros especialistas em marcha? Foi aberto, Claudinho, foi aberto para todos. Daí, dentro das questões, haviam questões. Você já fez o curso de árbitro? Desculpe, você já fez o curso específico de marcha? Você atua com marcha no seu país? Então, era um dado geral. Tinha que ser árbitro, mas não necessariamente de marcha. Então, eu peguei todos os 229 que participaram. Eu tenho, sim, os dados, não trouxe, né? Uma outra pergunta. Quantos zeros são dos 229? 57 atuam com marcha. Então, daí É, também se percebe que não é uma prova que o pessoal gosta de atuar. Já existe mas uma é, resistência. mas é interessante, né, fazer esse diferencial das respostas de quem é árbitro especialista daqueles que, né, se disponibilizaram a fazer as respostas, se tem um, digamos assim, uma diferença, né, daquele que está sempre no olhar, a quantidade de erros ou não, né? O que aqui eu trouxe, apresentei para vocês apenas duas respostas do questionário dos árbitros, né? Então, na tese e no artigo que eu apresentei ano passado, tem mais dados. Então, como esse momento, a ideia e o próprio programa exige que eu apresente de 20 a 25 minutos, é pouquíssimo tempo para muita coisa. Então, não dá tempo de explanar tudo ou de trazer tudo, principalmente o que já foi publicado. Então, esse trabalho eu apresentei lá, eu apresentei quatro respostas só, Claudinho. Então, também é uma questão de economia, não gastar chumbo em todos os tiros. Né? Economizar, uma linguagem acadêmica que guarde munição Uhum. para próximo, né? Então, Apresentação. isso, para próximo artigo e tudo mais. Orientação não, ordens do orientador. Do orientador, show de É, bola. é. Mas tem mais dados, né, sobre se ele é experiente, se ele já... Mas vejam, desses que responderam o questionário, eu não associei com os que participaram da parte experimental. São duas coisas separadas. Tá? Então, até eu posso analisar se quem respondeu o questionário, eu tenho esses dados, também fez, até deixa eu anotar isso, que de repente pode ser alguma coisa. Quem respondeu o questionário, o que respondeu, e de que maneira olhou. Pode ser interessante também, mas a princípio não foi feita nenhuma comparação desses dois instrumentos, que tem a parte da formação e a parte experimental. Felipe levantou a mão aí. Felipe? Diga lá, Felipe, boa noite. Pode abrir Olá, tudo isso. bom? Tranquilo, É, obrigado. eu não sei se você conhece, na Federação Francesa de Atletismo possui um curso de Tá bem formação. baixinho a tua voz, Felipe. Tá melhor agora? Melhorou. A Federação Francesa de Atletismo tem um curso de formação para jovens árbitros. Eles começam a fazer não certificam esses adolescentes de 12, 13, 14 anos, mas nas regiões eles vão participando das categorias menores, das categorias da que eles são atletas,
como se fosse uma formação a longo prazo. Eles têm tal como a WA, eles têm uma formação específica de todas as provas. E eles têm uma análise de marcha, com 5 aspectos, por vídeo, por formação, que de repente pode adicionar ao teu trabalho. Eu não escutei tão bem o comecinho. Isso vocês já fazem aí ou você está sugerindo como proposta de trabalho na formação? Não, estou dizendo que é a Federação da França que faz isso. Ah, ok, Eles têm um ok. programa só para jovens, jovens mesmo, não é nem o 17, 18, é mais cedo ainda, como se fosse um estímulo à arbitragem a longo prazo. A E França tem. toda uma área de e-learning, tal qual a da WA, e dentro disso tem todas as provas, e dentro disso tem alguns aspectos aí que eu acho que pode é, auxiliar ou ajudar a ter mais referências que eu acho que vão de acordo com o teu objetivo. Eu vou olhar, eu vou atrás disso. Então a França tem esse modelo. Legal. Posso te dar Não o link sabia disso, aqui, Felipe. eu posso colocar o link aqui para ti no Se você chat. puder me fazer essa Posso? gentileza, lhe Posso. agradeço. Tá? Nunca demais material. Bom, Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu só não poderia deixar de falar que o Matheus contribuiu bastante aí, né? A gente viu Você os percebeu. desenhos, O, família nos faz a desenhos, diferença. nos desenhos do setup, que é o local de pesquisa, né? Eu pedi para o meu filho, ele mexe nessa área e ele, ó, brinca aí, depois eu acerto algum com você aí, ele não precisa nem brigar com ele. Mas enfim, ele me ajudou a se incluir. Faz parte. Show, show. Então, Valeu. assim, eu quero agradecer de novo, né, Opa, Newton, aqui. a tua disponibilidade de estar vindo aqui conosco, compartilhando essa tua pesquisa. Esse é um espaço para os associados e tem que ser feito pelos associados. É um momento de exposição daquilo que a gente tem de vivência, e essa tua vivência não é uma vivência somente prática, tem muito estudo envolvido, né, e isso, com certeza, ao longo do tempo, vai fazer diferença também na formação dos novos hábitos. Valeu. Eu agradeço a oportunidade, Claudinho. Eu precisava trabalhar, treinar mais a fala, percebi algumas questões aqui que eu tenho que corrigir para sexta-feira. Então, todo esse processo aqui é legal. Me ajuda e também mostrar qual é o estudo, né, que a gente tá fazendo. Né? O Juan, que está na sala, o Juan Fernando, que é da Argentina também, eu convidei os colegas aí, porque a marcha ela tem todas as competições. Então, e é um tema que me preocupa, né? Por isso, né, lá atrás, eu até aquele o equipamento que eu usei em Manaus, que é o iTribe, que é um scanner visual, ele trabalha com questão de luz infravermelho, que localiza a pupila, aquele é meu. Né? Lá atrás eu investi nele, tá? Nem estava no doutorado ainda, mas já estava querendo fazer. Então, são aquelas questões da gente gostar, né? Como o Felipe busca material, você, Claudinha, o Fernando, enfim, o pessoal, cada um vai atrás do que gosta, né? Eu gosto da marcha e está me proporcionando, né, o próprio doutorado. Quando eu trouxe a ideia aqui para Bauru, o orientador abraçou a ideia, né? Ele trabalha com questões comportamentais, com a questão da atenção visual, né? Abraçou a ideia já faz 3 anos e 2 meses. Então, mais um pouquinho termina e vamos ver o que acontece mais à frente. Obrigado, Então, Luiz. estamos na torcida aí, sexta-feira agora ou na próxima, Newton? Sexta de manhã. Eu Sexta de manhã. deixei, está reservado das 9 à 1 da tarde. 4 horas para apanhar. Vamos mandar vibrações positivas aí para você, Isso. tá bom? Obrigado, Dudinha. Gente, um Obrigado a grande todos aí, beijo. pessoal. Até quem tem o trabalho com o bronze aí, amanhã tem encontro, tá bom? Isso. Obrigado a Tchau, tchau todos. para todos. Tchau, tchau. Tchau. Boa Felipe, noite a todos.